Bem-vindos a mais um vídeo na Taverna do Texugo. Desculpa o sumiço, mas estamos de volta. Hoje vamos falar de Disney Villains. É um jogo aqui de 2018. Esse aqui é o jogo base, mas como vocês já sabem, temos jogos já de expansão para ele. Mas vamos primeiro aqui falar um pouquinho sobre o jogo base. É um jogo para 2 a 6 jogadores. Uma partida, falam que dura de 40 a 80 minutos, eu diria de 60 a 80. É bem difícil terminar esse jogo rápido, ainda mais que você precisa ficar prestando atenção no seu jogo, no jogo das outras pessoas, mas vale muito a pena o tempo de jogo dele. A idade tá para 10 ou mais anos e é um jogo já com um prêmio em 2019 com Origin Awards Best Card Games. Então é um jogo de tabuleiro, mas também, como vocês podem ver, tem bastante cartas e daí que vem o prêmio, né? Foi classificado ali como jogo de cartas. E o que compõe o jogo e como se joga e o que é o Disney Villains. Vamos lá. Toda a história da Disney a gente tem os nossos heróis, né? As nossas princesas, os nossos príncipes e também temos os vilões. E esse jogo é a gente caracterizar e vivenciar na pele do vilão, tentar fazer o vilão ser bem sucedido. Essa é a temática desse jogo que eu achei mind blowing, muito legal, porque quando a gente é criança, eu não sei se acontece isso com vocês, mas comigo vem acontecendo com muito mais frequência. Quando a gente é criança, a gente assiste, a gente torce muito pelos heróis, mas você já parou para analisar os vilões, seja da Disney, seja de outros filmes, que às vezes eles estão certos? Pense nisso. Bom, enfim, vamos voltar para o jogo. O que compõe o jogo? O jogo vai compor de cartas de destino, né? O Fate Deck, a carta de vilão. Cada vilão tem ambos, então uma carta de um deck de destino e uma carta de vilão e o seu respectivo token. O que eu achei muito legal desse jogo, os tokens são muito bem feitos. Tá? Sim, uma qualidade boa, um plástico bom, achei bem legal. Além disso, ele vem um manualzinho que explica como jogar com aquele vilão, qual é o objetivo dele, quais as melhores cartas. Então é bem legal. Assim que você começar a jogar, você lê aqui em cima tem o objetivo, né? Você lê em voz alta para todo mundo saber qual é o objetivo do seu vilão, para todo mundo estar ciente no que observar de cada outro jogador. Além disso, aí o resto você pode ler para você mesmo, que são as cartas que vão te ajudar a chegar na vitória com o vilão escolhido, tá? Além disso, é legal distribuir esta ficha de dois lados. Ela vem explicando um resuminho o que é cada ação do jogo, que já vou mostrar para vocês. E atrás também tem um objetivo de cada vilão. Tá? O jogo base vem com os vilões Úrsula, da Pequena Sereia, a Malévola, que descarta apresentações, né? Que hoje em dia tem filme até só dela, Jafar, do Aladdin, o Príncipe John, do Robin Hood, o Capitão Gancho, do Peter Pan, e também a Rainha de Copas, da Alice. Esses são os 6 vilões do jogo base, tá? Eu já vou dar uma palhinha sobre as expansões. O que vem na expansão? Ela simplesmente possibilitar jogar com outros vilões além dos 6 do jogo base. Essa aqui que eu já tenho, que é a expansão Evil Comes Prepared. Então ele abre o Scar do Rei Leão, a Isma da Nova Onda do Imperador e também o Ratigan, que é as peripécias do Ratinho Detetive. E as outras expansões são o Wicked to the Core, que vai abrir a Rainha Má da Branca de Neve, o Hades do Hércules e também o Facilier, o Homem das Sombras da Princesa e o Sapo. E a terceira expansão que tem por enquanto é o Perfectly Written, que vem a Cruella,
que é do 101 Dálmatas, Mamãe Gothel, acho que Mother Gothel, deve ser Mamãe Gothel, alguma coisa assim, do Enrolados, que é a Rapunzel, e também o Bafo, do Mickey, tá? Agora vamos pro jogo, não importa se você tem as expansões ou não, se é só o jogo base, você pode misturá-las, mas a regra de todos vão ser a mesma. Primeira coisa é você escolher um vilão para jogar, e cada vilão virá com um território, né? Com essa tabelinha aqui, esse tabuleiro. Cada vilão tem seu próprio tabuleiro, que vai vir a foto do vilão. Aqui embaixo tem o objetivo dele, e são 4 lugares que aparecem nos filmes, nos livros, né? Que em relação à história daquele vilão em si, tá bom? Além disso, o jogo como um todo, né, onde todo mundo vai poder mexer e pegar, vem um caldeirão. Esse caldeirão vai conter uns tokens de poder, tá? Esse tokenzinho de poder que a gente vai acumular durante o jogo para fazer algumas coisas. Além disso, vem esse token, que é o token do Fate, que é este aqui. E também tokens de cadeadinho, porque não sei se vocês repararam, novamente vamos voltar para o vilão. Neste aqui você vai ver que tem um cadeadinho, porque este território começa bloqueado, então você vai colocar um cadeadinho aqui em cima, né? E você vai um dos objetivos é liberar este local para continuar e conquistar o objetivo do Capitão Gancho, por exemplo. Tá? Vamos lá, então vou mostrar para vocês um pouquinho sobre o que é cada deck. O Fate Deck, que é o branco, tá? Ele é único para cada vilão. Se vocês notarem aqui atrás, ele tem um desenho específico. Não sei se consegue ver, porque ele tá com um sleeve, é um protetor para carta, mas ele tem um desenho específico do vilão e o nome do vilão embaixo. Assim como o deck de vilão também é específico para cada um, tem o seu desenho e o nome do vilão. Eu vou montar aqui um cenário para vocês de como seria o setup inicial de um vilão, né? De como a gente começar a jogar. Então, o editor coloca aquela negocinhos da Disney, assim, mágica, pra gente montar sobre o baralho do vilão. O que compõe o baralho do vilão? Basicamente são 4 tipos de cartas. São cartas de efeito, que vem escrito aqui embaixo. Cartas de efeito você usa na hora e você lê o efeito que ela tem no jogo e você já realiza esse efeito, se possível. Cartas de condição. Como elas funcionam? Basicamente são como as cartas de itens, porém ela tem um pré-requisito para ser usada. Por exemplo, se algum outro jogador tenha 4 itens no jogo ou 4 aliados no jogo, se sua carta de condição tiver sido completa, você pode utilizá-la e usar a condição da carta, que vai te dar algum benefício. Além disso, a gente tem cartas de aliados, que são como se fossem os capangas do seu vilão. E também temos cartas de item, que podem ser de 2 formas. Você tem itens, que são cartas que você pode anexar a um aliado. Por exemplo, se eu tenho esse aliado no campo, eu peguei uma espada, que é um item que ela adiciona eu adiciono ela no meu aliado. Então o meu aliado acaba ficando mais forte. E também temos cartas de itens que não precisa ser anexada a nenhuma outra carta. Elas são itens que você vai colocar no jogo e você vai poder usá-lo conforme for a sua necessidade. Bom, com as cartas explicadas, temos essas 4 como base. Porém, alguns vilões têm cartas diferentes. Por exemplo, a Malévola, ela tem cartas de maldição, né? Que são para o objetivo dela, por exemplo, amaldiçoar os 4 territórios. Então, se ela fizer isso, ela ganha o jogo, tá? Bom, agora com os tipos de cartas explicados,
a gente vai comprar 4 cartas para iniciar o jogo. E vamos mover o nosso vilão para algum dos territórios que não esteja bloqueado. Lembrando que esse aqui está bloqueado com o cadeadinho, né? Tá, aí o que acontece? Quando você move o seu vilão para algum território, você pode usar 4 tipos de ações que estão descritas aqui no território, tá? Eu vou passar para vocês todas as ações que existem no jogo, não apenas aqui onde eu coloquei o personagem, para vocês saberem todas que tem. Ganhar poder. Você vai pegar no caldeirão a quantidade de poder descrita no território que você parou. Jogar cartas. Você vai pegar e usar uma carta da sua mão. Seja ela um item para colocar no seu terreno, seja ela um aliado para você colocar no seu terreno, né? Por exemplo, desse item, esse. Pode ser uma carta de efeito que você vai usar, vai acontecer na hora e você vai colocar na sua pilha de descarte. Então isso você vai descer apenas uma carta ou a quantidade de cartas, de ações de usar cartas que tenha no território, tá? Cada ação de usar carta apenas te permite usar uma carta. Ativar. São cartas como a Rainha de Copas tem, que existe o mesmo símbolo de ativar na carta. Então toda vez que você pisar no tabuleiro que tem o símbolo de ativar, você pode usar uma ativação de alguma carta que você tenha com o mesmo símbolo. Fate, que nada mais é que o mesmo simbolinho que tem aqui no tokenzinho. O que é o Fate? O Fate é como você vai atrasar o jogo dos seus adversários para você conseguir ganhar o seu jogo. Você vai pegar um adversário à sua escolha, pegar uma carta de Fate e anexá-la no tabuleiro do seu adversário, caso for um herói. São as cartas de destino, as cartas de Fate são os heróis daquele mundo. Então, no caso aqui do Capitão Gancho, tem os Meninos Perdidos, tem o Peter Pan, tem o Andy, tem os irmãos dela. Então, cada um vai ter alguma ação. E como funciona? Você vai colocar esse herói no tabuleiro do seu adversário em cima de algum dos 4 terrenos dele. Isso vai bloquear ele de usar uma das 4 ações que ele poderia usar naquele local. Então, assim que ele chegar, ele não consegue usar aquelas ações, tá? Caso o Fate Deck venha uma carta, um efeito, por exemplo, que não seja possível utilizar, você simplesmente vai descartar aquela carta, ok? Lembrando que você sempre vai pegar as 2 primeiras cartas do deck de destino do seu adversário. Você vai escolher uma das cartas, usar a que você quer e descartar a outra. Porém, caso você comprou 2 cartas que não seja possível utilizar, isso quer dizer que você vai descartar as 2 cartas e nada vai acontecer. Além disso, quando você está jogando de 4 ou mais jogadores, você vai entregar esse token para aquela pessoa que você acabou de usar. Por quê? Ninguém mais pode usar o Fate naquela pessoa enquanto ela estiver com aquele token. Assim que esse outro jogador, um terceiro jogador, recebeu o Fate, aquele primeiro jogador que já tinha, né, aquele token passa para ele e a partir daquele momento ele pode receber o Fate novamente. Mover um item ou um aliado. Alguns personagens vão ter, por exemplo, seus aliados aqui e alguém por algum motivo colocou um herói do outro lado. Então a hora que você pisar em um terreno que tem mover um item ou um aliado, você pode sempre mover o item ou o aliado para um local adjacente. Você nunca pode mover, por exemplo, do primeiro para o terceiro. Você pode mandar ele para o segundo. Então, se ele está no item no segundo, por exemplo, você não pode mandar ele para o quarto, mas você pode mover para o terceiro ou para o primeiro. Tudo bem? Mover um herói. É quase a mesma coisa que mover o item em um aliado, porém com o herói. Você vai pegar o herói e vai movê-lo
na parte de cima aqui, liberando e colocando em um local que você acha que menos vai te prejudicar. Vanquish, ou briga, aniquilação, algo assim. Para você derrotar um herói, você precisa ter aliados no mesmo campo de batalha, tá? Então, quando você pisar num local que tem esse símbolo, você vai ver o poder de batalha dos dois, a força, que fica localizado na parte de baixo da carta. Se for igual, você vai eliminar o herói e o seu aliado. Lembrando que você pode usar mais de um aliado para combater um herói, tudo bem? Outra particularidade que alguns personagens têm, inclusive o Capitão Gancho, ele tem uma carta, por exemplo, um item que chama Provocar. O que acontece? Se você tem dois heróis no mesmo local, por exemplo, a Wendy e os Meninos Perdidos estão no mesmo local e eu só tenho um aliado. E alguém colocou a carta Provocar nos Meninos Perdidos. Isso quer dizer que eu não posso derrotar a Wendy enquanto eu não derrotar os Meninos Perdidos antes, tudo bem? Então lembrando que você é obrigado a derrotar aquele que tiver com a carta Provocar, no caso aqui. Assim que você derrotá-lo, a Wendy continua e as outras cartas são descartadas. Logo, você precisará de outro aliado para derrotar a Wendy. Descartar cartas. Essa é bem simples. Você pode pegar o quanto de cartas você quiser da sua mão e descartar aquelas que você acha desnecessária ou não tão útil naquele momento, para que você compre mais cartas. Lembrando que você começa com 4 cartas e você tem que terminar o seu turno. A sua última ação seria comprar o restante de cartas até formar 4 cartas na mão. Você não pode jogar cartas no turno de outras pessoas, a não ser que sejam cartas de condição. Se você utilizar uma carta de condição quando for a vez de outro jogador, você não comprará outra carta. Você ficará com apenas 3 cartas na mão até chegar o seu turno e terminar o seu turno novamente para que você tenha 4 cartas. Como desbloquear terrenos bloqueados com o cadeado? Pode ser uma dúvida que você ficou. Cada personagem, cada vilão terá uma forma de desbloquear o seu terreno quando existir este ícone de cadeado. O Capitão Gancho, por exemplo, ele precisa achar um item específico. Caso você não lembre qual item, você pode sempre pesquisar aqui na tabelinha de recordações aí, de ajuda do personagem. No caso aqui do Capitão Gancho, ele precisa pegar uma carta específica do deck de vilão dele, que seria o mapa da Terra do Nunca. Assim que você pegar essa carta, você pode utilizá-la para liberar este terreno. Uma vez liberado, ele pode mover agora livremente para aquele local. Bom, pessoal, esse é o Disney Villainous. Como eu falei, existem as expansões, você pode misturá-las e jogá-lo à vontade, tá? Inclusive, creio que você possa até jogar com mais pessoas, caso você tenha. Lembrando que quanto mais gente jogando, mais o jogo vai ficar demorado. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse jogo, pode deixar no comentário abaixo que eu vou tentar responder assim que possível. Obrigado mais uma vez por estarem comigo até o final desse vídeo. Não se esqueçam de dar o seu like, de clicar no sininho, de compartilhar com seus amigos. E comente se você já jogou, qual vilão você gostaria de ser, seja do mundo da Disney ou de outro, não sei. Muito obrigado e até a próxima.